Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e esses dias eu tive em contato com um missionário amigo, Isaías Joca, em uma de nossas igrejas, e ele me apresentou um livro e eu achei esse livro muito importante, muito interessante, que ele diz assim: O Coração Missionário de Maria. E eu senti um desejo de compartilhar com você. São 7 capítulos que tem esse livro. E eu senti o desejo de compartilhar com você 7 vídeos falando sobre cada capítulo. E o interessante é que o missionário Isaías, ele começa escrevendo com uma leveza tão importante que essa leitura, esses vídeos vão tornar assim bem cativante para você. E, se você desejar, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do missionário Isaías Joca, esse jovem missionário, tá bom? E você vai poder entrar em contato com ele, mandar um e-mail para ele também, entrar em contato com ele, e acredito que vai ser muito importante, tá bom? O primeiro capítulo vai dizer assim: para viver uma boa notícia. Você gosta de receber boa notícia? Você gosta de dar boa notícia? Imagine se você recebesse a notícia que você seria a mãe do Filho de Deus. Qual seria a tua reação? Pensou? Vamos ver nesse primeiro capítulo para viver uma boa notícia. Eu vou ler aqui a história que o Isaías ele coloca para nós. Diz assim: se alguma coisa não acontecer depressa, acho que o marido não conseguiu concluir a frase. O que vai acontecer? Acumularemos mais contas para pagar, mas continuaremos tentando. Você não entende a gravidade da situação? Estou desempregado. O dinheiro está acabando. Já acabou. O que vai ser dos nossos filhos? E de que adianta nos desesperarmos? Como você consegue ser tão fria? Só não quero acreditar que para nós não tem mais jeito. O pior é que não vejo mesmo saída. Você não tem que ver, tem que acreditar que existe uma saída. Tá vendo? De repente você quer ver uma saída, mas você precisa acreditar que existe uma saída. Acho que você sonha demais. Eu só tenho fé de que Deus não nos abandonará. Não acho que Deus já nos abandonou. Olha para a nossa vida. Nem dá para ter esperança. Se você não tem fé, também não tem esperança. E enquanto temos esperanças, temos escolha. E eu escolho acreditar que sairemos do fundo do poço. Você prefere acreditar que sairá também do fundo do poço? Eu escolho crer que alguma coisa muito boa vai acontecer, porque mesmo que não mereçamos, Deus é bom e misericordioso e por isso, só por isso, vai nos ajudar. Observação: é Deus que tem misericórdia, é Ele que é misericordioso e não são os meus méritos, as minhas ações que vai tornar Deus bom ou Deus mau. Porque Deus é bom. Agora, as minhas ações, para Deus, não vai influenciar. Porque o que Ele tem determinado está determinado. Agora, é claro, eu preciso observar o que a palavra diz. O que Ele vai me ensinar na palavra. Porque Ele é bom. E eu preciso acreditar nisso. Não são os meus méritos,
mas são os méritos do Senhor. As lágrimas corriam do rosto da sua esposa quando o marido a abraçou. Eu não a mereço, mas você está certa, não acabou. Este é o nosso novo começo. Fé de que haverá bonança, ainda que a tempestade esteja muito forte. A tempestade, na nossa vida, ela tem início para começar e ela também tem fim para acabar. Isso é fato. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Nenhum sofrimento durará a vida inteira. Ele tem início e tem fim. Ele tem o início que ele começou, o início que nós não esperamos. Ninguém espera que o mal chegue. Do mesmo modo também, que quando o mal for embora, você não está esperando, você deseja que ele vá embora, mas você não consegue dizer que vai ser hoje ou amanhã. Mas se você depositar a tua esperança no Senhor, você vai ver que tudo é possível, porque tudo é possível ao que crer. Lembremos o tema do primeiro capítulo, para viver a boa notícia. Quando algo nos parece difícil de resolver ou de realizar, imediatamente nos vem a sensação, não posso, isso não é possível, como a história que narramos anteriormente. Mesmo aqueles cristãos acostumados a ouvir a palavra do Senhor, às vezes ficam sem ação diante dessas situações, não é verdade? Quando tudo está bem é uma maravilha, mas quando as coisas fogem do controle, parece que o nosso chão sai. Parece que a nossa esperança vai embora. Mas o segredo está onde? Na palavra do Senhor o tempo todo. É a Bíblia. Ela nos ensina a focar nossas impossibilidades em Deus, pois Ele sempre foi e sempre será o Senhor do impossível. É Deus que é o Senhor do impossível. Foque em Deus. Lembre bem que quando o Senhor Jesus vem, quando ele é anunciado, quando o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, o mundo também enfrentava dificuldade. A família de Maria também enfrentava dificuldade. José também enfrentava dificuldade, porque eles moravam em uma região difícil. Não eram em palácios que Maria morava e José morava. Mas a palavra de Deus garantiu que de um lugar simples, de um lugar talvez não tão atraente como os demais lugares, iria nascer aquele que seria o Salvador. Mas para isso, alguém precisaria ser comunicada, que o seu ventre iria hospedar o maior homem, o maior ser que essa terra já presenciou. Quem é ele? O nosso Senhor Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer o seguinte: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Palavras do apóstolo Paulo. Se glorifica a Deus, pense. Se exalta o nome do Senhor, pense, porque vai valer a pena você estar focado nisso. Imagine que muitas das promessas de Deus se demoram a cumprir na vida de algumas pessoas, por elas não se verem dentro do que Deus planejou. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para mim e tem um plano para você. Do mesmo modo que Deus do céu olhou para uma jovem, uma recém-adolescente ou recém-saída da fase da adolescência, entrando na juventude, uma jovenzinha, Deus olha para ela e vê nela a possibilidade dela estar gerando o Salvador, está gerando o Senhor. Agora imagine uma jovem
pouco mais de uma adolescente, numa época onde as mulheres não tinham voz de decisão ou razão, onde a própria cultura desfavorecia em tudo. De repente, ela se vê diante de uma promessa histórica. Estamos falando de quem? De Maria, a jovem que foi visitada por um anjo para receber a maior notícia de todos os tempos. Você está pronto? Você está pronta para viver uma boa notícia? Maria estava pronta para receber essa boa notícia, mas Deus viu nela uma possibilidade dela aceitar o desafio de carregar no seu ventre o Salvador Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versos 26 e 27. O anjo vai falar com Maria o que vai acontecer com ela. Ela vai ficar temerosa, mas Deus vai dizer que está tudo no controle. Nunca na história da humanidade houve um povo que anelasse e esperasse tanto pelo nascimento de uma criança. O nascimento de Jesus foi esperado ao longo dos anos, por que não dizer ao longo dos séculos. Havia uma promessa de que uma virgem iria conceber e daria à luz, que Belém iria hospedar o Senhor, o Salvador. Coisa de Deus. Quando olhamos para esta sentença, vemos que eles acreditavam no nascimento de uma criança que cresceria e se tornaria não só libertador deles, mas pela palavra de Deus, a libertação e a esperança para o mundo inteiro. Maria não estava hospedando, não seria mãe somente do Salvador dos judeus, do Salvador do povo hebreu, mas ela estava gerando, ela iria, a partir daquele momento que o anjo falou e que o Espírito Santo iria cobri-la, ela iria gerar no seu ventre o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa, que promessa linda viveu Maria. Maria estava sendo apontada pelo próprio Deus, mas naquele momento ela poderia ter recusado, ou não. Sim, Maria podia ter recusado, dizer, não, eu não posso, Senhor, eu não posso. Eu não tenho marido, como ela mesmo disse. Eu não tenho esposa, eu não conheço, como que vai ser isso? Mas para gerar Jesus, ela não podia realmente ter conhecido homem, não podia ter participado da lua de mel, porque senão ela deixaria de ser virgem e não teria como que o projeto de Deus cumprisse na vida dela. Mas uma coisa é certa, ela aceitou o desafio. Ela recebeu a boa notícia e aceitou essa boa notícia. Quando rejeitamos algo da parte de Deus, o sonho de Deus não se frustra. Ou seja, quando Deus fala comigo e com você, que Ele quer contar comigo para uma obra, no caso, aqui ele está contando com Maria para uma obra, ainda que Maria dissesse não, Deus teria uma outra pessoa. Só que Deus, sabendo disso, ele foi na pessoa certa, numa jovem corajosa, para sua época, noiva de José, desposada, dá no sentido de noiva de José, perto do casamento, mas ela aceitou o desafio. Muitas pessoas deixam de receber coisas incríveis e maravilhosas, sabe por quê? Por não se acharem capazes de realizar ou de lutar, pois é de fato que não colhemos coisa alguma sem ação. Para que você colha o bem de Deus, as bênçãos de Deus, você também precisa agir. Você precisa fazer a sua parte. Não é trocar, não é fazer barganha com Deus, porque Deus não barganha com o homem, mas é você permitir que o Senhor atue de forma gloriosa na sua vida. É que você tome uma decisão para que você viva os projetos de Deus. Lembre-se, se você não aceitar, Deus não vai jogar um raio sobre a sua cabeça. Simplesmente,
você vai deixar de viver aquilo que Deus está estabelecendo para a sua vida. Você vai deixar de viver o que Deus tem estabelecido para você. E a ação principal é a nossa fé no Senhor Jesus. Você precisa crer no Senhor Jesus, que as promessas de Deus estão para abençoar a sua vida de forma especial. Ele nos garante a vitória e nos manda a batalha. Jesus nos fez isso. Quando depositamos a nossa fé nele, no Filho de Maria, no homem Jesus, no Deus Jesus, ele vai dizer e vai nos enviar como instrumentos, como pregadores, evangelizadores para as outras pessoas. Então nós temos também esse compromisso. Foi o caso de Maria. Ela receberia todos os cuidados do Senhor, mas teria que crer na promessa. Precisaria crer na mensagem que o anjo havia lhe dado. Ela questionou ao anjo Gabriel a respeito da sua gravidez, já que nunca tinha intimidade com um homem. Mas não hesitou em ser canal de bênçãos. Por meio de Maria, todos nós somos abençoados. Repare em seu diálogo com o anjo Gabriel. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada, guarde isso, para Deus nada é impossível. Disse então Maria, agora cheia de fé: eis aqui a tua serva, ou eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E quando ela aceita o desafio, o anjo se ausenta dela. Anote a referência, Lucas capítulo 1, versículos 34 a 38. Viu? Maria vai falar com o anjo e o anjo vai dizer exatamente o que iria acontecer. A primeira promessa foi feita por Deus acerca deste menino, sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem peca. Fala que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente e esta iria ferir o calcanhar. A ideia é de que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor estava já anunciando uma boa notícia, que nós viveríamos tempos depois. O que aconteceu lá é chamado de tipo um protótipo do evangelho ou proto-evangelho. Porque ali é o início, é o nascedouro de uma mensagem. É o nascedouro de uma boa notícia de salvação. E evangelho, você sabe que significa boas novas. Quando o homem peca, ali no Éden, Deus vai trazer a esse homem uma boa nova, dizendo: da semente da mulher. Tá vendo, Eva? Você falhou, é verdade. Você pecou e o seu esposo também pecou. Mas o seu ventre, ou o ventre de uma das mulheres que sairá de você, vai ser onde vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E esta, porém, a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Então Deus vai estabelecer esta promessa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, por causa do pecado. Quando o homem peca lá, o homem se afasta de Deus e é Deus que vai caminhar em direção desse homem, em direção de Adão e Eva, dizendo assim a palavra: e chamou o Senhor Deus a Adão, disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse:
Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Não foi isso que Deus perguntou para ele. Perguntou se ele tinha comido, a resposta tinha que ser direta: comi, Senhor. Mas ele já quis acusar, colocar uma carga sobre Eva. Porque a tendência é essa: o homem se esquiva das suas responsabilidades e coloca o seu peso sobre alguém. Mas o ventre de Eva foi um ventre abençoado por Deus, porque a partir dela nasceria o Salvador do mundo, no tempo determinado, no tempo estabelecido por Deus. Naturalmente que Deus sabia exatamente onde Adão estava, numa situação de fuga e medo. Deus sabia, mas ele perguntou. Por que Deus perguntou a Adão? Porque Deus queria ouvir de Adão. Queria que Adão confessasse aonde ele estava. Quando o anjo fala com Maria, Deus também sabia que Maria iria aceitar. Mas Deus enviou o anjo para fazer essa boa notícia. Porque senão, imagine bem, Maria, se não fosse avisada pelo anjo, visse a sua barriga crescendo e de repente nascesse um menino, ela não ia entender nada. Ela ia participar de uma bênção, mas não sabia que bênção era aquela. Então Deus envia o anjo à cidade de Nazaré para falar especificamente com Maria naquele momento. E vai anunciar para ela o que vai acontecer. Sabendo que ela iria aceitar o desafio. Eva se sentiu culpada, Adão também se sentiu culpado, só que eles tentaram transferir a culpa, a sua falha para o outro. Ele para ela e ela para a serpente. E assim até hoje, o homem tem tentado se esquivar dos seus erros, dos seus pecados, culpando até um outro, um amigo, um vizinho, até um parente, até um irmão da igreja, até um irmão da comunidade, até um irmão do meio onde ele convive. Ele tenta, de alguma forma, trazer algum sentimento contrário. Porém, a pergunta que eu te faço é: você está preparado para viver uma boa notícia? Você está preparado para receber de Deus uma boa notícia? Pense nisso. Você que ama a palavra, você que é um amante da Bíblia, você que tem Maria em uma autoestima, você está preparado para ouvir uma boa notícia? Deus tem uma boa notícia para você. Notícia de bênção, não notícia de derrota, mas notícia que pode transformar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus também vai ali estabelecer uma aliança com esse homem, de que o Salvador viria. Deus levanta meios para mostrar para o homem que ele está cuidando do homem, que ele está cuidando da raça humana, embora a raça humana tenha pecado, tenha falhado. E quando Deus fala com Maria, Deus vai estabelecer o momento certo. Porque quando Jesus vem, como diz João 10:10, se o diabo veio roubar, matar e destruir, Jesus, o filho de Maria, humanamente falando, veio trazer vida e vida em abundância. Se nunca lhe deram oportunidades, mas já pensou em criá-las por si mesmo? As pessoas estão sempre culpando as circunstâncias pelo que são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que vão para a frente neste mundo são as que levantam, procuram pelas circunstâncias que querem, e se não as encontram, as criam. George Bernard Shaw. Eu termino esse capítulo lhe fazendo
uma pergunta. Você está preparado para viver uma boa notícia? Maria, com seu coração missionário, ela estava preparada para viver essa boa notícia e trazer depois essa notícia às outras pessoas. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo alcance o teu coração, que essa mensagem alcance o teu coração. E o próximo vídeo que nós estaremos falando vai ser sentimentos gerados pela culpa. Você tem algum sentimento que você sente culpado? Vamos ver o que Deus tem para nós. Se esse vídeo te abençoar, tocar o teu coração, envie essa boa notícia, essa boa mensagem para quem você ama. Fique com Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago esse lindo comentário do meu amigo Isaías Joca, missionário Isaías Joca, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os seus contatos, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus. Dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. E compartilhe esse vídeo, que vai abençoar muita gente que está precisando viver uma boa notícia da parte de Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Amém.